Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor, antes do jogo contra o Juventude, jogo que vale 6 pontos pra gente, né? Que é o time que tá brigando com a gente lá na parte de baixo da tabela. Previsão de chuva pro jogo. O jogo é quinta-feira, amanhã, às 7 horas da noite. Vai passar só no pay-per-view. E a gente também vai falar da lesão do Luca, como que tá o Lucas Moura, Oscar, enfim, todos os jogadores aí, uma possível vinda do Scarpa para o São Paulo e muito mais. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixa um joinha aí para dar uma força pra gente e compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. E vamos começar o vídeo dando os parabéns, né, pro Luiz Gustavo. O jogador fez 38 anos hoje, está se recuperando ainda do tromboembolismo pulmonar. A gente ainda não tem certeza se ele volta a jogar pelo São Paulo, mas ele quer voltar. Tá fazendo todo o cronograma médico aí que tem que ser feito para a doença, mas ainda tem esperança de terminar o contrato aí jogando pelo tricolor, né? Os parabéns aí, Luiz Gustavo, boa recuperação. Provavelmente ele vai, se ele retornar aos gramados com o São Paulo, ele vai jogar de zagueiro, que exige menos esforço e tal. Mas vamos torcer aí para dar tudo certo pro Luiz Gustavo. Meus parabéns aí, muita saúde e que você possa ainda voltar para a gente ser campeão de alguma coisa juntos aí, fora a Supercopa, né? Que ele já ajudou a gente a ganhar. E agora vamos para a má notícia, né? O Luca teve um estiramento aí na coxa esquerda. Na terça-feira, no treino de terça, ele saiu sentindo dores. Foi feita uma ressonância magnética e hoje foi anunciado que ele está fora do jogo contra o Juventude. Infelizmente, mais uma lesão aí no São Paulo. Tá difícil da gente conseguir regularizar isso, né? Um menino novo, cara. Os meninos estão se machucando. O Mike, agora o Luca. Nossa, é complicado. E não tem previsão de retorno, vai depender muito de como ele responder ao tratamento, né? Lembrando que é um menino novo, geralmente os meninos se recuperam antes, né? Vamos torcer aí para o Lucas se recuperar o quanto antes para poder ajudar o São Paulo. E o treino dessa quarta foi só na parte da manhã, né? O São Paulo já fechou os trabalhos para viajar agora à noite lá para Caxias para enfrentar o Juventude. O Crespo só comandou um treino tático, né? Além de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas. Ele fez aquele trabalho que ele também gosta de enfrentamento de duas equipes com espaço reduzido, né? É um treino que o Crespo está dando bastante para os jogadores do São Paulo e é o que ajudou a consertar a saída de bola, né? Os jogadores ficam com pouco espaço, precisam tomar decisões rápidas e isso facilita a nossa saída de bola lá atrás. Então é um treino que o Crespo tem repetido muito. Então, assim, a parte de treinamento está fechada. A gente ainda não conseguiu descobrir se o Mike foi relacionado para esse jogo ou não. Ainda não saiu a informação, a gente não teve resposta de ninguém ainda. Vamos torcer para que pelo menos o jogador seja relacionado, né? Porque quem sabe possa fazer sua estreia lá no contra o Juventude. A previsão é de chuva lá, de bastante chuva, então acho que vai ser um jogo complicado para o São Paulo. Mas a gente precisa ganhar de qualquer maneira, como eu disse na introdução, aí é um jogo de 6 pontos. A gente não pode nem pensar em empatar ou perder esse jogo. Tem que ganhar, nem que seja de meio a zero. E eu tô confiante, acho que a gente vai conseguir fazer um bom jogo aí, mesmo com chuva, e vencer mais uma aí no Campeonato Brasileiro. Deixa seu palpite aí pro jogo. Meu palpite 2-0 São Paulo. Lembrando que o jogo vai passar só na Premiere, quinta-feira, 7 horas da noite, beleza? E a gente volta amanhã provavelmente com o pós-jogo só. Acho que eu não vou fazer nada antes, a não ser que tenha alguma notícia bombástica aí nesse meio tempo. Aí eu faço um videozinho rápido antes do jogo. E o Lucas Moura não tá. O Crespo não conta com o Lucas Moura para esse jogo contra o Juventude, nem para os próximos jogos do Brasileirão do São Paulo, nem mesmo acho que da Copa do Brasil. O Lucas fez aquela tipo de infiltração no joelho, né? Não é bem uma infiltração, porque infiltração é mais para uma coisa meio emergencial, né? O Lucas teoricamente já sarou da lesão que ele teve no joelho, porém ele ainda tinha dores, né? Sentia dores quando ele ia dar o arranque, quando ele vai mudar de posição rápido, que é aquele jeito que o Lucas joga, na verdade, né? Que são arranques rápidos, mudando de direção, passando por todo mundo. Quando ele fazia esses movimentos, ele ainda estava sentindo dor. Então foi feito um tipo de uma infiltração lá, foi colocado um medicamento no joelho do Lucas para acabar de vez com essa dor.
A boa notícia é que parece que ele, no treinamento que ele fez, aí ele só correu, na verdade, né? Fez um treinamento leve hoje. Ele não sentiu dores, mas mesmo assim a projeção de volta dele é só para o primeiro jogo da Libertadores, que vai ser dia 12 de agosto, das oitavas, né? Então, se Deus quiser, aí o Lucas vai estar disponível para o São Paulo utilizar ele no primeiro jogo da Libertadores, das oitavas, né? É a hora que a gente precisa de um jogador que decida, né? E o Lucas estando disponível aí depois de lá ter sofrido a lesão lá no final do Paulista. Até tentou voltar no jogo da Libertadores, lá mas não jogou nada, mesma coisa que não tivesse voltado, aí bateu o joelho de novo, acabou de complicar tudo. Então, assim, vamos torcer para que ele realmente não sinta mais dor e esteja disponível para o primeiro jogo das oitavas da Libertadores contra o Atlético de Medellín, né? Tomara que dê tudo certo. E voltando para esse jogo contra o Juventude, né? A gente pode ter a lei do ex aí, tanto para o Nenê quanto para o Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes que fez toda a base dele em Cotia, né? Estreou no profissional em 2016, junto com o Hernanes, com o Cueva, o próprio Nenê, que ele está jogando junto agora no Juventude. Ele foi contratado pelo Juventude, ele estava no Portimonense de Portugal. Tá com 27 anos, é um meio-campo clássico e ele pode estrear aí no Juventude justamente contra o São Paulo. Ele está treinando aí fazem 2 semanas com o Juventude, está à disposição, já saiu no bid. Então a gente, além de o Nenê, que pode jogar aí e de repente usar a lei do ex contra o São Paulo, também tem agora o Lucas Fernandes, que foi um moleque criado em Cotia praticamente, fez toda a formação lá. Então vamos torcer aí para que eles não se jogarem, que não consigam marcar contra o São Paulo, né? Não consigam usar essa lei do ex contra a gente, porque a gente precisa muito desses 3 pontos, cara. Muito, muito, muito mesmo. Lembrando aí que o Juventude está na 18ª posição, mas tem 2 jogos a menos que a gente. É, eles tiveram, no retrospecto aí nas últimas 5 partidas, um empate, 2 derrotas, uma vitória e mais uma derrota. Foi essa a sequência do Juventude. O São Paulo está em 14º, né, com 16 pontos. A sequência do São Paulo foram 3 derrotas, um empate e uma vitória. Então, assim, a gente está numa crescente e o Juventude, assim, teve uma vitória no jogo, no penúltimo jogo, mas teve uma derrota no último, né? Então, teoricamente, olhando assim para o retrospecto dos últimos 5 jogos, a gente está melhor que eles, a gente está numa crescente e eles caíram de novo. O Juventude está com 11 pontos, né, na 18ª posição. Vamos torcer para que continue com os 11 pontos e a gente consiga ir para os 19. Mesmo porque, como eu disse, a gente tem 2 jogos a mais que eles. Tempo provavelmente não vai ajudar muito nesse jogo, acho que vai ser aquele pastão, típico jogo para lesionar outros jogadores, não é um prognóstico legal, mas é como eu disse, a gente tem que vencer de qualquer maneira. A gente não pode escolher jogador, não pode escolher nada, a gente tem que vencer isso aí. E aí, ir subindo os degraus na tabela, né? Novamente, lembrando, jogo quinta-feira, 7 horas da noite, só no Premier que vai passar, beleza? E agora falando sobre o mercado da bola, como eu falei para vocês no vídeo anterior, Alan Franco tá com tudo certo já, o São Paulo só está escolhendo a melhor data para anunciar a renovação de jogador. Acho que eles estão esperando uma vitória contra o Juventude aí para depois soltar a boa também do Alan Franco. Mas está tudo certo, então acho que dificilmente vai dar alguma cagada aí que não acabe que o jogador não renove com a gente. Ele tem o desejo de continuar, que é o principal, né? Foi o maior colaborador aí para que essa renovação saísse e uma dor de cabeça a menos para a gente, né? Já que o nosso plantel está reduzidíssimo e ainda com esse monte de lesões, Ria Francisco, Calé, Luiz Gustavo, quem mais? Luca agora, Lucas Moura, Oscar, ou seja, a gente tá perdendo um jogador atrás do outro aí com lesão. A gente não pode perder os que a gente tem, né? Na verdade, tem que outros jogadores chegarem aí para dar umas opções para o Crespo, porque daqui a pouco os jogadores estão estourando de tanto que são utilizados, porque não tem ninguém para pôr no lugar, né? E aí, voltando para o assunto do mercado da bola, o Gustavo Scarpa, né? Ele é bem avaliado pela diretoria de São Paulo para vir para o São Paulo. Tem os problemas básicos de sempre, que é a grana. Ele recebe muito lá no Atlético Mineiro.
O São Paulo muito provavelmente não conseguiria igualar o salário dele aqui, teria que diminuir o salário. E a batata dele meio que assou lá no Atlético Mineiro, porque apesar de o Atlético falar que os jogadores vão receber, acho que inclusive hoje ou amanhã, os valores que estavam em atraso, parece que o Gustavo Scarpa era o que estava mais revoltado e que meio que organizou esse motim dos jogadores aí para que eles pudessem receber os valores atrasados, né? Então, eu vou falar a verdade para vocês, eu nem acho que seja uma boa, por mais que seja um bom jogador, o São Paulo vive atrasando aí direito de imagem e tal. Você imagina se você tem um cara para fazer uma revolução dessa dentro do São Paulo aí, cara, eu não acho que é uma boa, acho que não é o perfil de jogador que tem que vir para o São Paulo. A gente tem que ter jogadores que entendam a situação do clube. E, sinceramente, pelo que está demonstrando aí no Atlético Mineiro, não é o caso do Scarpa. Claro que é direito de jogador receber em dia, eu entendo. Qualquer um que trabalhe tem que receber. Mas a gente já sabe da situação do São Paulo. Então não adianta nada contratar um jogador desse aí, que por mais que seja um bom jogador, pois vai dar dor de cabeça a hora que o São Paulo começar a atrasar direito de imagem, a grana aí, que a gente sabe que o São Paulo atrasa. Então. Inclusive o Belmonte falou que isso aí era normal, que todos os jogadores sabiam. Então, assim, é uma prática comum do São Paulo. Não acho que é uma boa, não. Acho que de repente acaba estragando o clima do elenco. Sinceramente, eu passaria. Eu passaria de verdade, por mais que a gente esteja precisando de jogadores. E para fechar, né, o vídeo de hoje, as duas últimas rapidinhas aí. Ontem eu falei que o São Paulo fez um acordo com o Stuttgart da Alemanha, né, para ter intercâmbio de jogadores e tal. E o São Paulo também agora está conversando com o Roma e com da Itália, né, e o Braga de Portugal, além de um outro clube português que não teve o nome revelado. Isso seria, nesse caso aqui, o acordo seria mais para jogadores assim que não tiveram, não vão ter uso no São Paulo e aí estouram a idade máxima que podem ficar lá sendo utilizados na base. Então, de repente, para não sair de graça assim para outro lugar, é, e a maioria dos jogadores tem o sonho de jogar na Europa, né? Seria uma forma do São Paulo ceder os jogadores, mantendo parte dos direitos, para que eles tenham pelo menos um intercâmbio, uma chance de uma formação na Europa, já comecem a se adaptar, né? Enfim, amadurecer esses jogadores mesmo para o mercado mundial, né? E também resolve o problema do São Paulo de ficar liberando jogadores quando não tem mais perspectiva de usar no time e também estouram a idade de ficar no time sub-20, né? Então, sei lá, para mim parece uma boa iniciativa do São Paulo. Acho que os clubes só têm a ganhar aí. Vamos ver se fecha e se dá certo, né? O São Paulo muita coisa começa, mas não termina, né? A gente sabe como é que a coisa funciona. E para finalizar hoje, o Matheus Alves tinha sido convocado para dois amistosos aí da seleção sub-20, porém o CSKA da Rússia não liberou o jogador. O CSKA falou que respeita muito as delegações nacionais e tal, só que esses amistosos estão fora do calendário oficial da FIFA e a prioridade do CSKA é que o Matheus Alves se integre ao elenco quanto antes e o treinador possa usar ele porque conta com ele já no time. Então o CSKA não vai liberar aí o Matheus Alves para jogar esses dois amistosos aí, acho que era no Paraguai, se eu não me engano. Acho que é contra o Paraguai, se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo. Então ele não vai ser liberado para participar desses dois amistosos aí, vai ter que ficar lá na Rússia mesmo para se adaptar o quanto antes. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um abraço, fique com Deus, até a próxima. E vamos, São Paulo, amanhã 2-0 em cima do Juventude, hein? Deixa seu placar aí.